falei, isso aqui vai ser um filme. Aí eu entendi que os meus protagonistas eram de casal, né? Mundinho e Litinha. Eu nomeei ele como Mundinho e ela como Litinha. E tinha a galinha, que em certo momento vira o conflito da história ali, porque ela quer matar a galinha de qualquer jeito, ele quer proteger a galinha, e ele fica nesse dilema, ele mata a galinha, não mata a galinha, me dá atenção. Só que nesse meio termo, o casal volta a se reconectar com o casal, né? Voltam a se abraçar, voltam a lembrar da juventude, viver coisas que viveram antes, né? E aí surgiu a ideia desse filme. Olha aí novamente a importância da gente olhar. E a importância da gente olhar o mundo de diversas formas. Quantas coisas estavam acontecendo lá fora na pandemia, quanto estava tendo muitas pessoas morrendo, né? Muitas coisas acontecendo, coisas fechando. Eu observei o meu olhar, direcionei o meu olhar para aquela casa ali embaixo, para a história da galinha, né? Para a história do casal, e transformei ele num filme. Aí eu comecei a tentar lembrar como era a barraquinha deles, né? Peraí, vou passar aqui. Como era a barraquinha deles, né? Aí eu falei, poxa, eu só fui lá uma vez, para que o meu olhar tenha lembrado sobre aquele espaço. Porque a partir da minha história do casal, eu tinha que também identificar qual era, né, aquele ambiente, aquele cenário que a história ia se passar. E aí lembrei rapidamente, falei, poxa, tinha um balcão, né? Coisa de cerveja, tinha uma outra rede na casa, assim, no casal era funcionário, gostava de rede, tinha uma rede no quintal, tinha rede no quarto, tinha, né, na sala, tinha uma máquina de jogo do bicho, aquela maquininha caça-níquel ali de jogar, tinha uma prateleira com algumas coisas, uma imagem de santo, tinha um buraco, eu lembro que tinha um buraco na divisão da casa dele que dava para outra casa. Eu comecei a falar assim, isso vai ser uma história, vou pegar a história do casal, momento de difícil que acontece na pandemia, que tem que fechar tudo. Eles precisam ficar trancados em casa. Vou contar a história de um casal preso na pandemia em um lugar pequeno. E eles dois sozinhos com a galinha. Aí identifiquei e falei, poxa, tinha alguma coisa na parede. Eu fiquei muito tempo, várias semanas perguntando. Pô, tinha alguma coisa naquela parede, Era uma placazinha de coisa de jogo do bicho, sabe aquelas informações de bicho? Jogue 44, que 44 vai ser alguma coisa, jogue 10 na cobra no coelho. Eu falei, poxa, aí peguei e falei pro diretor de arte do filme, falei, ó, isso aqui é importante porque meu olhar me traz muito dessa imagem da barraquinha deles. Barraquinha simples, mas tem muitas informações nessa linha, né? E ali, Mundinho olhando para o cartaz do filme, né? Então a história se passa a partir disso. Então, a partir do meu olhar, a partir do olhar da minha comunidade, né, eu consegui apresentar duas histórias. Sobre um documentário sobre o bairro, apresentando uma outra perspectiva do bairro, um outro olhar do bairro, uma outra visão dos moradores, das lutas, tentar apresentar isso para o mundo. Porque aquela comunidade nasceu a partir de um embate, a partir de uma organização da comunidade. E as pessoas não estão acostumadas com isso, não veem essas informações, porque essas informações não chegam lá. Mas tenho certeza que se vocês forem pesquisar, uma associação de bairro de vocês, pesquisar, vocês vão entender que a comunidade de vocês também teve os primeiros moradores que chegaram, que ocuparam aquele espaço, que se organizaram, lutaram por moradia, pode ter tido embate, né? Essas histórias estão ofuscadas, essas histórias estão esquecidas, estão apagadas. A gente precisa olhar para isso e tentar contar nossas histórias, né? Aí foi mais um pouco do processo criativo de Mundinho, né? Algumas imagens, como um momento de pandemia, de silêncio, a gente gravou em um espaço mais reservado, uma casa mais lá no interior, né? Aí tem Mundinho ali, que é o personagem na janela, como observava sempre o casal assim do quintal dele olhando também, eu coloquei as imagens ali. Ali tinha na barraquinha, né? Ali a imagem de bastidores. E foi isso. A história se passa a partir do meu olhar. Então, olha aí a importância da gente olhar para as coisas. A gente pode olhar para esse lado aqui, entender uma coisa, olhar para o lado de cá e entender outra. Vocês podem olhar para mim e olhar de uma forma. Cada um vai ter um olhar diferente sobre mim. Cada um vai ter um olhar diferente sobre a nossa colega aí, vai estar ali filmando. Está ali filmando, está com a câmera ali, né?
professor está aqui, cada um vai olhar para o professor agora, vai olhar uma coisa diferente, um vai olhar para o óculos do professor, um vai olhar a posição que ele está, né? Ou seja, cada um vai comunicar a partir do seu ponto de vista, a partir do seu repertório, a partir daquilo que tem de que ver. Né? Então, a partir desse momento aqui, né, a gente vai entrar agora nas ideias, natureza de ideias, para poder entender. Deu uma subida ali, mas releva. Natureza de ideias, né? A ideia original, né? Ideia original, a gente pode criar alguma coisa a partir daquilo que a gente pensa. Quero criar aqui uma história agora de um professor conversando com um aluno ali para poder organizar a atividade. Massa, aí aqui a gente tem uma história. Aí vou criar uma história a partir disso. Aí vou criar uma outra história ali de uma pessoa que está apresentando uma oficina, mas está sendo filmada essa atividade. Então, a partir dessas ideias, né, são ideias próprias, ideias nossas, a gente tem essa natureza de uma ideia que é uma ideia original. Você pode criar vários tipos de ideia original. Outra ideia também é uma notícia. Pega a notícia do Jornal Nacional. Jovem quer passar no curso de medicina, fez o Enem e se preparou o ano todo. Então, a gente pode, a partir disso, contar, a partir dessa notícia, a história desse jovem que quer contar ali quer passar no Enem. Então essa ideia, né, de baseada em notícia pode ser uma história. A outra história pode ser uma biografia, baseada em alguma pessoa, baseado na história de Lúcio, se alguém quiser contar a minha história. Então a partir disso vocês podem pensar nisso, baseado em fatos reais. Olha a ideia do casal de idosos ali, né? Olha a comunidade Saramandá, contei a minha história baseada nesse fato. Uma outra linha da música, tem várias músicas aí, Eduardo e Mônica, Faroeste, Caboclo, várias músicas que viraram filme, né? Vários filmes. Biografia, a gente pode trazer agora que veio, tem a história de Cazuza, a história de Tim Maia, de Mato Grosso, várias histórias de pessoas que podem ser contadas, e tem outras ideias, né? Que surgem assim, poxa, uma ideia sobre eu. Então, a nossa ideia é pensar nessa ideia ali agora, a nossa ideia é pensar nessa ideia, né? E organizar, já matucando aí o que você quer pensar, quer contar. E aí dentro dessa ideia tem o seu personagem. O personagem é quem vive a história, é quem vai fazer todo o processo, né? Para que o público acompanhe aquela história. Ele pode ser um cachorro, tem a Netflix agora que lançou o filme Caramelo. Né? Tem... Vamos pensar um personagem aí. Algum filme que vocês gostaram? Diga algum filme que vocês gostaram aí. Vocês gostam? O que você gosta? Qual? Cidade de Deus? Cidade de Deus. Qual é o protagonista da história? Zé Pequeno. Busca-pé. Qual é o objetivo de Busca-pé? Uma câmera na mão. E qual é o conflito da história? Vou deixar você pensar aí. Outro filme. Tropa de Elite. Qual é o protagonista da história? Capitão Nascimento. Mais alguém tem outro protagonista dessa história? Alguém tem um olhar diferente? Percebe então que o protagonista, ele tem sempre um objetivo. Né? Vou trazer uma referência da série baiana chamada Francisco Só Quer Jogar Bola. Francisco Só Quer Jogar Bola é uma série infantil, né, de 13 episódios. E o objetivo de Francisco é apenas jogar bola, ele está de férias. Ele quer jogar bola porque ele quer jogar bola de qualquer jeito. Ele está chegando no campeonato no final do ano, dos prédios, né? E ele quer treinar com o time dele. Ele quer jogar bola. Francisco só quer jogar bola. Mas o que acontece? O síndico coloca um conflito na história. O síndico proíbe qualquer atividade esportiva, proíbe jogar bola no prédio. E eles ficam sem treinar. Então, Francisco é o nosso protagonista. O objetivo de Francisco é jogar bola, mas o conflito da história é que está proibido jogar bola. Tem aqui uma pequena linha de Francisco. Um teaserzinho de Francisco só quer jogar bola. Acho que está sem o som, desligou aqui.
Aí aqui é um título de Francisco, só quer jogar bola. Vamos observar. Ela tinha 16. Bebia? Não, pare com isso. Eu quero fazer uma pergunta. A protagonista, ele já tinha 70 anos. Não, eu quero estar por qual é o conflito? Liga o microfone. Não é possível não, Miguel. Nada. Vai lá, falei. Vai, cara, Rodrigo. Próximo pergunta. Ali. Vai. Aconteceu o que com essa menina de 16 anos no final? Ela saía muito, a mãe não conseguia lidar com ela tinha muitas amizades erradas, fazia muitas coisas erradas e a mãe não conseguia lidar. Mas depois disso, a pouco de lidar com ela. Conseguiram. Tem muita conversa, muita... Ela passou a visão de quando ela era mais nova pra ela. Tem uma pergunta aqui, ó. Peraí. Lá. Ali, ó. Ela se envolvia com gente errada e utilizava coisas. A gente não disse que ela se envolvia com pessoas erradas, porém ela tinha amizades erradas. Escolas, as coisas que acabaram influenciando ela pra fazer algumas coisas erradas, mas nada a ver com relacionamento nem nada. Olha lá. E no final de tudo, a avó conseguiu? Conseguiu. Então ela resolve o ritmo dela, serve cansar. Como que foi ela comunicar com a avó? Como que foi ela comunicar com a avó? Não foi o convívio dela com a avó. Se teve alguma coisa, embate, briga, discussões. Teve, né? Porque a avó queria passar uma visão onde a neta não tinha uma mente aberta para essas visões. Então a avó não conflitos, mas foram solucionados com muita conversa. Maravilha. Mas... Vamos lá, vocês dois. Bora, Luísa! O protagonista é Ana. Ana. O conflito é Luísa, não quer achar o amor verdadeiro. E o objetivo, Ana quer achar o você. Ana quer achar um amor verdadeiro. Mas o que acontece na história para isso não acontecer, eu prejudicar isso que isso aconteça. Não é roda não, vai lá. Olha pra mim, ai, meu Deus. Bora, velho! Ana é uma menina muito apaixonada. Essa é a personagem dela. E Luísa é uma menina que não liga pra nada e ela já se magoou uma ou então ela não acredita mais no amor. Não presta. E Ana tinha 17 e Luísa tinha 18. O objetivo da história, defina aí. Vai falar bem. Professora, licença. Licença. Você vai apresentar o objetivo dele, vai lá. Vem lá. Defina aí esse objetivo real, você trouxe mais um personagem, então ficou meio confuso. Querem fazer perguntas? Ela amava muito o menino e esse menino magoou ela. E qual é o negócio? Isso aí, traiu. Pronto, outra ali, ó. Qual é o protagonista desse filme? Porque ele é o protagonista de novo. Ana. Mas a pergunta Sim. mais alguma pergunta aí? É comigo! Fala a pergunta.
Era um estudante da escola. Quando tinha um... Fala do personagem, do tipo. Isaac é o nome do personagem principal. Ele tem 18 anos. Ele tem dificuldade de se socializar. Ele é antissocial e ele viveu com a mãe, porém a mãe dele morreu de câncer. A mãe dele era um modelo, mas depois quando descobriu que ele tinha um câncer, ela se sentiu bem pressurada. Então, cometeu suicídio. Então defina aí o objetivo dessa história, o conflito da história. Ele luta pelos direitos e liberdades de todos os tipos de pessoas, seja negro, branco, vago, entre outros. O que acontece na história que eles não conseguem alcançar isso ou que ele realizar esse desejo dele? Enquanto ele estudava pelo colégio, tinha um caso de assassinato lá por lá. E nesse tempo ele tentou investigar quem era o suspeito desse assassinato. Quando ele descobriu quem era, decidiu confrontar. E nesse confronto ele tinha descoberto o direito da vida. Perguntas para elas? Fala, quer falar ainda, não, desculpa. Depois de tudo, ele tinha largado a escola. Começou a trabalhar como entregador de fast food. Perguntas? Vou levar lá. O quê? Sim. Conseguiu. Perguntas ali, o colega está perguntando. Ele tinha conseguido ser objetivo na hora que ele tinha contado alguém grande, porque ele também tinha cometido um crime nessa confrontação, né? Qual é o conflito? E aí, mais perguntas para elas? Fala para elas, pode ver aqui, rapidinho, vamos lá. Vai lá. Bem rápido aí agora. Bota vocês dois aí também. Você também, que eu estou aí. Temos 5 minutos, vamos lá. Vá. Ó, atenção, atenção. Você vai finalizar aqui direitinho. Presta atenção. Vá. A minha história, ela fala que eles tinham trazer a arte musical para seus alunos. O nome do professor era Antônio e ele tinha um objetivo de levar seus alunos para apresentar lá no Antônio ele conseguiu ensinar apenas que tinha um foco em alguns instrumentos e essa aluna estava ajudando ele. E no dia que ele foi levar sua turma para apresentar, ele acabou adoecendo. Ele passou mal, mas porém com a ajuda dos diretores e coordenadores, a galera maior de lá da escola, ela conseguiu informar os alunos, ela direcionou os alunos, a banda do professor, e apresentou. Então, defina seu protagonista de novo, professor de música, o nome dele.
Antônio, o objetivo dele é levar os alunos para tocar no Pelourinho. E o conflito que acontece? Então não consegue ensaiar, não consegue se organizar. Perguntas para ela, ali. Oi? Então, final feliz, ele vai para o Pelourinho, ele precisa realizar o objetivo dele, levar os alunos para tocar. Mais alguma pergunta? Vai lá. Oi? Vamos com ela, gente. Primeiramente, bom dia. Bom dia! Vamos aqui contar uma história, claro. Vamos falar um pouco do mistério, claro. O título vai ser O Roubo Perfeito. O roubo perfeito? Sim. Temos aqui o personagem principal, que é um detetive, ex-agente secreto. A altura dele, em média, é 1,90 m. A idade dele é 36 anos. E o nome dele é James Sherlock. Ele usa um terno, claro, boina, uma capa preta e calça preta também. O objetivo dele é descobrir um roubo de uma quadrilha de criminosos que roubaram joias importantíssimas da história. E claro, o problema dele é porque os ladrões deixaram pistas erradas acusando outra pessoa de ter roubado o museu. E claro, o museu é único. Esse mais ou menos foi a história. Então define aí de sua história o protagonista, o objetivo e o conflito da história. O protagonista é o James Sherlock. O objetivo dele é descobrir um roubo de uma quadrilha que roubaram várias coisas da nossa história. E o problema foi que os ladrões deixaram pistas erradas acusando outra pessoa importante de ter roubado o museu. Perguntas? Vai lá, fala. Seguinte, houve alguma inspiração para a história? Teve-se. Qual? Sherlock Holmes. Mais perguntas? Eu! Lá, colega lá. Eu queria saber também se esse do começo, o nome dele, é o nome real ou o nome que ele criou para... Tá. Primeiramente, ele é um tipo de trabalho, realmente, esse nome. Ele se inspirou, tipo, um detetive do Sherlock Holmes, realmente, já virou um detetive. E a segunda, você perguntou realmente? A segunda? A segunda conta que soube que a pessoa que incriminaram não era a pessoa que roubou. Tá, primeiramente, ele descobriu o quê? Lá ficaram as câmeras e algumas pistas ele foi descobrindo o lado da pessoa, só que no finalzinho ele descobriu que a pista estava meio suspeitosa, provavelmente. E aí quando ele foi atrás da pessoa, descobriu a pessoa foi bandida, que provavelmente nada a ver com essa característica do bandido. Mais perguntas? Ali é a última para finalizar. Sim, não é possível. E aí, faltou alguém? Palmas para ele, né? E aí, mais alguém para conectar? Peraí, rapidão. Gente, agradecer vocês coletivamente hoje. Devolvam as lápis, que a gente tem que devolver. Rapidão, ó. Bora fazer uma foto. Só um minuto. Chega aqui. Bora fazer uma foto. Fazer o registro. Deixa o lápis em cima da mesa ali, ó. Façamos o registro. O lanche de vocês está guardado, vocês vão ter o tempo de lanchar.
E aí, temos mais alguém aqui, faltando? Eu, colegas, terminaram? Tá faltando alguém, hein? Faltando duas meninas aí. Duas meninas. Bora lá. Deixa que eu vou. Tá faltando alguém aí, não? Pronto, todo mundo concluiu a atividade? Tudo ok? Terminando 1 minuto para terminar para concluir então. E aí? Beleza, gente. Então, todo mundo concluiu a atividade, né? A dinâmica agora é o seguinte. Vocês vão apresentar a ideia de vocês, né? Informando quem são os personagens, né? Quem é o protagonista, na verdade, o personagem principal, o protagonista da história. O objetivo desse protagonista e o conflito, né? A questão que ele passa para que o objetivo dele seja realizado. Aí a ideia é o seguinte, presta atenção, ó. A ideia é o seguinte, o grupo vem aqui na frente, fala a sua ideia, fala quem é o protagonista, define quem é esse protagonista, vai apresentar o seu objetivo, né, o objetivo do seu protagonista e o conflito da história. Vocês vão ter 3 minutos para apresentar a sua ideia e depois tem 2 minutos para a pessoa da plateia, vocês, fazer pergunta para eles. Pode perguntar, pode dar sugestão, pode apresentar outros caminhos para o seu personagem, né? Então é bem de boa. Então vamos todo mundo participar. Já querem começar, então vamos aqui na frente. Aí todo mundo pode fazer pergunta. Tem os professores também que quiserem fazer pergunta, ajudar, te agradece. Venham. Vou marcar o tempo, hein? Pode começar. Vamos diminuir para 2 minutos, hein? Valendo. Silêncio, gente, aqui. A história que eu vou trazer é sobre minha mãe, que é a protagonista, a Jéssica. O objetivo é ser feliz. E o conflito é as dificuldades da vida. Fale um pouco do seu personagem, sua mãe. Deu nome ao personagem? Fale um pouco do seu personagem, quem ele é, o que ele faz, sua idade, as características físicas. Tipo, uma sinopse da história? Assim, o objetivo é ser feliz, mas ser feliz por quê? Né? Qual o grande porquê dessa história? E, vá. Fala sobre a vida dela, baseado em fatos reais, né? Por causa que desde sempre ela teve uma vida muito difícil. Ela teve dificuldades, foi entregue aos avós com 3 meses, o avô espancava ela, porque só por ela ser negra, e muitas coisas que eles escritores. E as características dela, ela é uma pessoa negra, traços finos, cabelo cacheado, crespo na verdade, da cintura,
para ser o protagonista, o objetivo dele, o conflito. Quem alguém tem alguma pergunta? Fazer? Defina ele. O protagonista, o objetivo, o conflito. Só definir isso. Rapidamente. O protagonista Jéssica, o objetivo para ser feliz, o título é a ajuda das vidas. Ok, para todo mundo? Deu para entender? Palmas para protagonista Luan Vitor, 10 anos. Okay? Ele queria comprar uma bola, só que ele não conseguia. Não tinha dinheiro. Aí ele tentou pegar de uma loja, só que aí o dono descobriu e falou com os pais dele. Aí os pais dele deixaram ele de castigo. Disse que não era para ele fazer mais isso. Mas é o objetivo da história? Qual é o objetivo? Conseguir comprar uma bola. E o conflito total? Defina mais, você pode trazer mais uma... E ele não consegue comprar a bola. Então você fez o Papai Noel? Mudou a história? Hoje o Papai Noel veio para a turma ouvir também, claro. Falar, então é bacana. Chega um papel. Olha, também essa aqui para depois perguntar, gente. Fazer pergunta a eles. A gente fez uma história do menino Rodrigo. Rodrigo, o personagem. Mas o objetivo dele? Ir no Polo Norte, tirar o nome dele da lista dos travessos. Ir no Polo Norte, tirar o nome da lista do Papai Noel. É isso? Papai Noel ou Papai Noel? É, ele e os 6 amigos dele. Conta a história de novo, dá uma... Olá, rapaz, isso aí, vergonha, tá legal. Pode ler? Pode ler também. Ele Descobriu. Defina ele. Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, tem quantos anos? 11 anos. Ele descobriu a localização do Polo Norte e foi lá tentar tirar o nome dele da lista dos travessos. A lista que ele captou no ano, né? Ou seja, o objetivo da história dele é tirar o nome da lista de pessoas que não iam receber presente no final do ano do Papai Noel, é isso? E qual o conflito dessa história? O que é que a história acontece para ele, o objetivo dele não ser realizado? Ele não acredita nele. Aí ele tem que convencer o Rodrigo. Alguém quer fazer perguntas a eles? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Como é que esses vão chegar no Polo Norte? Uma criança de 13 anos, entendeu? 11 anos lá. Pergunte a eles. O pai de Rodrigo trabalha na companhia aérea. Ele vem com o pai da Leandro. Ó, interessante aqui, presta atenção, vamos lá. Eles têm crianças no Natal? Sim. Seria qual a pergunta? Eles precisam ir antes do Natal? E aí? Tem um prazo, a história, tem que chegar correndo, não tem dinheiro para poder. Como é que eles vão andando escondido no avião? Eles conseguiram tirar o nosso? Mas o Papai Noel não tinha isso. Eles conseguem encontrar o Papai Noel? A história se desenvolve? Eles conseguem. Ele não consegue especificamente encontrar o Papai Noel. Eles querem tirar o nome dele. Eles conseguem realizar esse objetivo? Consegue. Mas o que acontece na história é que eles precisam movimentar a história para ele conseguir alcançar esse objetivo. E o conflito dessa história? Eles tinham um tempo certo para ficar no Polo Norte. Só que o tempo está acabando e não conseguiu sair. Ele precisa ir para o Polo Norte, mas tem um tempo para poder resolver a história, resolver o objetivo deles. Se não conseguir no tempo, acontece o que? Eles morrem, eles voltam, eles se perdem. Porque o Polo Norte, ele só aparece no mapa no dia do Natal. Se passar o dia do Natal, eles não conseguem sair. Mais perguntas para eles?
E aí, nenhuma pergunta? Grande? Bom, esse é o próximo. Aqui, ó. Olha. Olha, foram lá, já foram. Bom dia. Toda hora, Francisco só quer saber de jogar bola, mas tá difícil, é difícil. Conseguir jogar já é uma vitória. Não tem lugar, mas se jogar bola. Não tem lugar, mas quer jogar bola. Não tem lugar, só quer jogar bola. Só quer jogar. Pai, mas se o assunto é futebol, as crianças deviam ir, não deviam? Só quando você crescer. Amanhã você não vai, Francisco. Tô cheio. Imagine um mundo onde a cada esquina que você passa tem futebol para brincar. A gente pode tornar isso real. Esse é o nosso plano. É invadir a Assembleia, depois tomar conta de todo o plano. Libertação do plano! Não encontro um campo nem um canto pra jogar. Lá na rua filhos, a sua mãe não quer deixar. Não tem quadra nem parede pra fazer de gol. Na sala muita coisa já quebrou. Não tem lugar pra se jogar bola. Não tem lugar, mas quer jogar bola. Não tem lugar, só quer jogar bola. Só quer jogar. Então a linha é essa, Francisco só quer jogar bola, mas não tem lugar para jogar bola. Então a gente tem um protagonista, Francisco. Okay? O objetivo dele é qual? Jogar bola. E o conflito não pode jogar bola. Está proibido jogar bola. Então a história se desenvolve a partir desse momento, né? De que Francisco quer e faz todo o condomínio, né? Participar dessa rebelião que ele faz para poder jogar bola. Eu trabalhei nessa série, eu fui assistente de direção dessa série, de Sofia Federico, uma série baiana, passou na TVE, e estava nessa linha. Meu primeiro trabalho foi tentar identificar a trajetória do Francisco, assim, e depois preparar, junto com o João Rodrigo, preparar o protagonista, Francisco. E aí, a partir disso, eu comecei a identificar mais um pouco dessa trajetória, do objetivo, do conflito, e acho que passou na TVE e está disponível no YouTube, se não me engano, essa série. Mas se eu tiver, eu posso ver se tem a disponibilidade pelo menos algum episódio para você estar assistindo. E é isso, assim, falamos aqui da ideia. A partir da ideia, já temos o protagonista, já temos, que são vocês, temos o protagonista, já temos o objetivo, já temos o conflito da ideia, da história, né? E a gente começa a tentar identificar que gênero é esse. Se é uma história de cinema que é um drama, né? Ela pode ser um drama romântico, se pode ser um drama de terror, uma aventura, um mistério, uma comédia, se pode ser uma comédia de costumes, uma romântica, um Romeu e Julieta, se pode ser outra, musical, né? O infantil, Francisco só quer jogar bola, é o infantil. Mas tem outras histórias infantis também, como vamos pegar Divertidamente com animação, vamos pegar Turma da Mônica, ficção científica, Avatar, então tem várias histórias. E aí chega nesse momento aqui, como a gente tem pouco tempo, né, hoje na sua oficina, é o momento de vocês pensarem também na ideia de vocês. Né?
vocês vão pensar na ideia de vocês. É uma atividade prática e vocês vão colocar a mão na massa, assim, escrever mesmo, lindamente. Qual a ideia que você tem? Qual o seu olhar? O que é que você quer contar? Que história você quer contar? O que você quer apresentar? Né? Que personagem é esse? O que é que esse personagem faz? Como é esse personagem? Você pode dizer a característica do personagem. É uma pessoa, uma criança de 8 anos de idade, negra, dos cabelos caracolados, é uma mulher médica, negra, de 38 anos. Você vai trazer a sua característica do seu personagem e vai definir o objetivo desse personagem. Sem vergonha, vamos todo mundo jogar. Sem vergonha, certo? Personagem, pensou no seu personagem, pode ser qualquer história. O que você quiser contar. Sobre um morador do seu bairro. Uma história que surgiu do nada, você queira colocar no papel. Uma história que você gosta, de um filme, né? Você está identificado. O objetivo, o que é que esse protagonista quer alcançar? Qual o objetivo dele? Né? Qual o objetivo dele? E o conflito da história, qual o desafio que ele passa para ele conseguir realizar o seu objetivo? Diga. Depois, se a escola quiser continuar, professores aí, para poder dar continuidade nessa história, é uma possibilidade. Mas hoje é só para vocês desenvolverem aqui o protagonista de vocês, o objetivo da história de vocês. Qualquer tipo de história, feliz, triste, terror. Pode contar a sua história, você vai contar a sua história. Você vai pegar aqui um papelzinho desse assim, pode ser, vamos formar duplas, né? Pode ser duplas também. Quem quiser fazer individual, também pode ser individual, ó. Pega, vai escrever o protagonista. Quem é meu protagonista? É o professor protagonista. Como é o professor? Quem é esse professor? Você vai dar um nome para esse protagonista, vão dar uma idade para essa pessoa, e aí vai dizer qual é o objetivo dele. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo que meu protagonista quer alcançar no filme? Tem que ter uma história que se desenvolva. E o conflito da história. Se não tiver conflito, um conflito que dê ritmo ao filme, a história não se desenvolve. Tem que ter alguma questão que o público fique interessado em ver a história. Então, a partir desses 3 momentos aqui, né, vamos pensar, vamos escrever juntos, né, o começo dessa história. Já tem uma ideia, a partir dessa ideia que você tem na cabeça aí, vou escrever o protagonista. O protagonista, você vai dizer quem é ele rapidamente e qual é o objetivo dele. Qual o objetivo dele? O que ele quer alcançar? E trazer um conflito, né, um desafio, algo que ele precisa enfrentar para chegar e conquistar o seu objetivo. E a partir disso temos a primeira ideia da história. Beleza? Então vamos se dividir em dois em dois. Pode ser vocês dois. Não, 4 pode. Vocês podem ficar por aqui mesmo. Quiser se afastar, sentar no chão, pode. É um papel para casa. Oi. Igual? Quem tiver a sua ideia e quiser fazer sozinho, também é tranquilo, viu? Vamos fazer juntos?
Pigmeu, o personagem. Peraí. O protagonista Guilherme, o apelido dele é Pigmeu. É isso? Bora. Pigmeu era um menino que crescia nas periferias, mas por conta dos perigos de lá, seus pais decidiram se mudar para o condomínio de um bairro mais calmo. Lá ele conheceu seu amigo Caio e logo se tornaram melhores amigos. Em um certo dia, Caio chutou a bola no carro do síndico. E quando o síndico viu o carro amassado, foi olhar nas câmeras e não conseguiu identificar quem eram os meninos. Mas uma vizinha, ela viu quem era o menino e falou para o síndico. E logo o síndico foi na casa desse menino. O menino que não fosse demitido, dos dois. Daí o síndico foi para a casa dos meninos, e chamaram os pais deles para fazerem uma reunião, para reverem os modos de. Aí no final eles chamam de pagar o prejuízo. Mas e aí, qual é o objetivo da história? Temos Guilherme, apelidado de Pigmeu, o objetivo dele é o quê? Se esconder do síndico? A intenção era essa, só que ele... A história é sua, você pode ser. A intenção era essa, só que ele não conseguiu, né? Se esconder do síndico, para não ter que pagar. Aí, de qualquer jeito, ele tem que pagar o prejuízo. E o conflito da história? O que acontece que a história se movimenta? O conflito foi o seguinte, porque os meninos eram parteiros e quando se juntaram, viraram. Mas toca um pouco mais alto, não tem uma. Era que os dois meninos eram arteiros e quando se juntaram, ficaram piores. Mas assim, o síndico quer descobrir quem foi que amassou o carro. Ele vai o quê? Bate em casa, ele vai. Ele vai procurando. Já que as câmeras não identificou, alguma coisa vai ter que acontecer para a história se movimentar. Aí ele mandou uma mensagem no condomínio, perguntando se alguém tinha visto. Aí a vizinha. Rosana, a vizinha, outra personagem. Que não é o protagonista, né? A vizinha. Aí ela foi e mandou mensagem no grupo dizendo. Que visualizou quem viu quem foi as pessoas. Isso. Aí o síndico foi na casa dos meninos e falaram com os pais. E aí, deu uma pergunta do colega. A pergunta é lá. E o que acontece quando descobre quem foi eles que amassaram o carro? O síndico chama ele, os pais deles, para fazer uma reunião e os pais deles pedem para eles reverem os atos deles, porque senão eles não vai ficar com tudo isso. Mais alguma pergunta? Perguntem. Qual é o conflito de estação aí? Alto. Oi? Qual o conflito da visão? É, isso aí que eu queria falar. A gente respondeu. Você não perguntou? Responde logo aí, rapidinho, assim, rapidamente, para eu entender. Fale o seu protagonista, o objetivo e o conflito rápido, assim, de uma maneira rápida. O protagonista é eu. Pigmeu. O conflito foi as artes dele. A atividade dele que amassou o carro por cima. E o objetivo, então, é sempre descobrir quem é o mundo, o protagonista, assim. Será que o protagonista é mesmo o Pigmeu ou ele é o síndico que tem que definir isso mais? Olha lá, mais uma pergunta ali. Perguntas? Ali tem uma pergunta, ó. Mais alguma pergunta? Professor, agora a gente vai, pô. Poxa, olha lá, são dois. Senta, Miguel. Olha lá, vamos apresentar, ó. Bom dia. Meu nome é Laila. Laila e Elaine? Não, Tifa de Laila. Tifa de Laila.
a história, milagre. A protagonista é Protagonista Lúcia. Lucila. Ela tem 16 anos. O objetivo é o caminho da vida. E o conflito é a falta dos pais. Defina isso melhor. Dá uma paginada para as Porque crianças. ela já passou por muita coisa. E ela acabou fazendo uma passagem, né? No meio dessa escuridão para ela ter uma vida melhor. Ela era uma menina que foi abandonada pela mãe no lixo. E é porque a mãe dela usava muita droga e não tinha condição de cuidar dela. E acabou que uma moça passou e viu o lixo se mexendo. E acabou que aí ela viu que era uma criança com a saco e levou a criança de criação para casa. E quando ela começou a criar a criança, ao longo do tempo, e a criança começou a ficar rebelde. Mesmo tendo o pai e a mãe ali presente, começou a ficar rebelde. Começou a ir para o caminho errado, desde nova. Ela começou a ir para o caminho errado, começou a se envolver com gente errada, começou a usar coisa errada. E, ao decorrer do tempo, começou ela foi e engravidou de um rapaz errado. Nisso, ela teve a filha dela com 16 anos e usava coisa errada. Pensou que não, ela estava dando uma volta para esse rapaz e acabou teve um acidente de carro. E aí acabou que o carro capotou no meio disso tudo. E ela ficou 7 horas morta dentro do hospital. E voltaram 7 horas. E acabou ressuscitando. Milagre aconteceu. E agora contigo. No meio disso tudo, quando ela estava 7 horas morta, ela contou a história dizendo que parece que Deus conversou com ela. Para ela refletir tudo o que aconteceu na vida dela. E Deus falou a ela que vai dar mais uma chance para ela sobreviver. E assim ela começou a frequentar a igreja, largou essas amizades erradas, né, que ela tinha, cuidou da filha dela, encontrou um rapaz na igreja, no culto, e eles começaram a conversar e tal. Teve o segundo filho com ele e acabou. Isso aí ela no máximo já tinha feito 17 anos. Quando ela acabou com o carro, ela completou o aniversário dela, 17 anos. Fez isso tudo. E aí os dois começaram a viver bem. Perguntas velhas? E aí? Bora analisar. Ele levantou por primeira vez. A filha dela estava com a avó. E a filha dela, o nome dela era Laisa. Mais perguntas aqui, O que aconteceu com o rapaz da terrada? O rapaz acabou não sobrevivendo aos experimentos e acabou, infelizmente, mais perguntas. Da mãe? Ou da protagonista? Lucila e o nome da filha é Laisa. Mais uma pergunta aqui, ó.
casar e ter um outro filho? Como aconteceu o acidente, ela percebeu que ela estava fazendo de errado. Não ia nem ajudar ela e nem a filha dela. Então ela foi procurar o caminho de Jeová, né? Pra já ajudar ela. Bravo, Beto Mosca! Mais perguntas? Como é o nome do outro filho depois que ela teve o acidente? Ele gosta da comunidade. Ele queria tanto mudar o bairro do Açúcar, mas teve um problema. O presidente da comunidade não queria deixar ele fazer as ações no bairro. Aí, Kleber, ele veio para o Açúcar doar alimento para a comunidade. Aí ele resolve tomar a frente do bairro do Açúcar, mas não conseguiu. Mas não conseguiu falar com o presidente do bairro do Açúcar. Então aí, perguntas para eles? Eu. Qual é a idade de Kleber? Kleber tinha 19 anos. Quanto é que tá lá? Eu não tenho pergunta aqui, ó. Porque Kleber é um nome que a gente inventou, né? Olha lá, mas eu pergunto ali, ó. Seguinte, por que ele queria falar? Ele queria fazer o quê no bairro de Pituaçu? Ele queria fazer boas ações, construir praças, campos, dar alimento, entendeu? Ele queria construir, mas com que dinheiro, assim? Ele ia arrecadar a comunidade, como é que era aquele dinheiro, assim? Pediu pro prefeito. Como é que ele quer fazer as ações, mas com que dinheiro? Como é que Ele tinha o seu próprio dinheiro, né? Para ajudar as comunidades, ajudar os campos, bairros e etc. Última pergunta aqui, ó. Ele queria trabalhar. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha com o quê? Faça a segunda obra aí, depois nós só. Qual é o conflito? Qual é o conflito da história? Aí, ó. Qual é o conflito da história? Exatamente. Veja o que acontece na história para ele se movimentar. A gente sabe que ele quer ajudar, mas acontece o quê? Ele queria mudar a vida da pessoa do Por bairro. que não consegue? O que acontece? Porque o presidente não queria deixar. Por quê? Ele não queria deixar. Fala, responda você, tá falando. Deixa ele Fala.
Bahia. Fiz bem, né? Fiz bem. O protagonista é Dona Elísia. Ela é uma senhora amorosa, protetora, uma pessoa muito aberta sobre o mundo, viúva, que perdeu seu marido há alguns anos e que tem uma família que mora longe dela, mora na ilha. O objetivo é fazer com que sua neta amadureça para evitar problemas que ela tem e futuros. E aí, o objetivo foi só? A neta dela estava na fase adolescente. Tá meio. A neta dela estava numa fase de adolescente, uma fase meio rebelde, querendo muito café, de madrugada, onde bebia muito, essas coisas. E a mãe não estava conseguindo lidar muito com ela, porque ela trabalhava, tinha muita coisa para fazer. E aí, nisso, ela estava conseguindo e pediu para a filha ir morar um tempo na casa da avó, para ver se a avó conseguia resolver esses conflitos que ela estava tendo. Defina aí rapidinho o protagonista. Dona Elisa é protagonista. Dona Elisa é Qual o protagonista. objetivo dela? O objetivo dela é fazer que a neta amadureça para evitar problemas futuros. Cuidar da neta. Exatamente. E o conflito, o que acontece, né, na história? É que a neta dela, a mãe não conseguia lidar com ela era uma adolescente, estava no meio daqueles conflitos de adolescência, com as problemas com amizade, essas coisas. E a neta precisava instruir ela para um caminho melhor, uma visão melhor. Perguntas?